Então vamos lá, vamos para a segunda parte do artigo 3º da LDB e a gente vai começar a partir do item de número 8, inciso de número 8. Vale lembrar que esse artigo é fundamental porque ele dá base, dá fundamento, dá sustentação para toda legislação ligada à educação. Ele é pautado no artigo 206 da Constituição e a partir desses princípios, todo o regramento infraconstitucional, sendo decretos, sendo leis, sendo instituições normativas de cada rede de ensino, tem que ter pautado nesses princípios que nós estamos estudando aqui. Então vamos começar essa segunda parte com o princípio de número 8, dá uma olhada aí. Então o princípio de número 8 vai trabalhar a questão da gestão democrática, que é algo fundamental nesse processo. A gestão democrática, e essa gestão democrática ela é vinculada ao ensino público, ok? Então essa gestão democrática ela é vinculado ao ensino público e na forma desta lei, ou seja, na forma da LDB e da legislação dos sistemas de ensino. Então essa gestão democrática ela tem que ser baseada naquilo que a LDB está determinando e a partir da LDB a legislação de cada sistema de ensino, por exemplo, a rede municipal aqui do município de São Paulo tem toda uma esfera legal, tem toda uma esfera legislativa baseada na gestão democrática. Então, quando a gente pensa em gestão democrática, é fundamental que a gente entenda alguns conceitos para que a gente possa avançar. Então, vejamos lá o primeiro aspecto ligado à gestão democrática. Vamos lá. Então, o item de número 8, que a gente vai trabalhar agora, fala da gestão democrática. Então, quando a gente pensa em gestão democrática, a gente pensa na participação de quem? Só da direção com os professores, só da direção, professores e funcionários, que normalmente isso acontece, né? Porém, toda a legislação, toda a LDB e toda a legislação das redes de ensino pedem a participação de toda a comunidade escolar. E essa comunidade vai participar diretamente, participando das atividades pedagógicas, participando dos eventos que acontecem nas unidades, conversando com a direção, conversando com os professores, indo nas reuniões de pais e responsáveis. Aqui em São Paulo, nós temos o Dia da Família, pelo menos 2 dias da família que acontecem aos sábados, ao longo do dia. Então tudo isso faz parte de uma gestão democrática. A família, a comunidade escolar dentro da escola. Porém, nós temos alguns órgãos de representação escolar e representação da família e dessa comunidade. Quais seriam esses órgãos de representação? Nós temos alguns. Primeiro, o Conselho de Escola. O Conselho de Escola. Também temos aqui o Conselho de Classe, que também é uma forma de representação e da gestão democrática. Não é costume aqui no Brasil, porém na França já é um costume, não sei se em outros sistemas pelo mundo de educação, a participação dos estudantes nos conselhos de classe. O Conselho de Classe é um órgão colegiado, composto pelos professores aqui no caso do Brasil, que irão avaliar o progresso desses estudantes. Vão avaliar se esses estudantes estão progredindo ou não estão progredindo, aqueles que não estão progredindo, se devem ter recuperação paralela, se devem ter um outro tipo de forma metodológica a ser trabalhada, se deve, no caso, reter para o próximo ciclo, para o próximo ano e assim por diante, ok? Então também é um órgão de representação. Nós temos também aqui no âmbito a chamada APM, eu não sei como é que chama em outros estados,
mas é a Associação de Pais e Mestres. Também uma organização, mais um órgão executivo. É aquele órgão que a escola tem o CNPJ. Pela APM, onde é registrado uma ata em cartório, então pode abrir conta no nome da APM, e aí você pode fazer compras tanto de capital quanto de custeio, e a APM que tem o seu CNPJ. E aí essa representação é composta por membros da escola e por membros de pais, de familiares dos estudantes. Também temos o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil. Também temos a Assembleia Estudantil, que vai escolher o Grêmio Estudantil. Também, e para finalizar essa parte da participação, a construção daquilo que é o norte de uma escola, aquilo que é o norte que dá o direcionamento pedagógico, metodológico, aquilo que faz com que a escola obtenha o seu objetivo, o seu norte, por onde devemos caminhar, a partir da análise sociocultural, socioeconômica, a partir da análise pedagógica, a partir da análise dos estudantes, das crianças, dos bebês, da família, do território em que essa escola faz parte, que é a construção do que nós chamamos de projeto político pedagógico ou simplesmente PPP. O PPP, que é o projeto político pedagógico, a gente vai ter um curso específico sobre PPP, ele deve ser construído por toda a comunidade escolar. Infelizmente, ainda a prática, ela se dá, é o coordenador pedagógico que vai fazer essa construção, ou a direção da escola, nem sempre há a participação de toda a comunidade escolar ou de todos os professores, normalmente fica vinculado mais ao coordenador pedagógico, mas o PPP, enquanto instrumento de gestão democrática, deve ser construído por toda a comunidade escolar, partindo sim do diretor, da diretora da unidade, que vai liderar esse processo de construção, mas não é ele, nem o coordenador, nem a coordenação, é toda a comunidade escolar e deve ser aprovado em conselho de escola. O PPP deve ser revisitado de ano a ano e precisa abarcar todos os projetos que são desenvolvidos na escola e como a escola está caminhando rumo a uma educação de qualidade, ok? Então são esses elementos em que nós podemos observar da participação de toda a comunidade. Quanto, por exemplo, ao acesso ao diretor, à formação de uma equipe gestora, aqui no estado de São Paulo, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, o acesso de um diretor é por meio de concurso público. Porém, nós podemos verificar em alguns locais do Brasil, Minas Gerais é um exemplo, o acesso à formação de uma equipe gestora se dá por eleição, ok? Podemos fazer uma análise do que é mais pertinente ou não. A questão do concurso tem os seus prós e contras, a eleição tem seus prós e contras. O fato é que, no caso das eleições, busca-se como também um outro instrumento de gestão democrática, tá bom? O próximo tópico que nós vamos abordar aqui é vinculado à garantia da qualidade. Normalmente a gente entende qualidade apenas vinculado com a escola particular. No entanto, qualidade precisa estar vinculado a todo o processo educacional. Então, uma escola pública, ela precisa sim buscar a qualidade e a excelência da educação. Começando com a qualidade, a estrutura dos prédios, a estrutura da arquitetura das suas escolas, o oferecimento, por exemplo, de internet, de água potável, de uma refeição, de uma merenda com uma nutrição bem desenvolvida, bem organizada. Ao mesmo tempo, pagar bem aos profissionais para que possa captar os melhores profissionais, os mais bem informados no meio acadêmico e assim desenvolver a partir de um currículo bem estruturado, de um currículo bem pensado, de metodologias ativas, de metodologias bem pensadas,
proporcionando a esse profissional tempo para que ele possa formar e desenvolver a sua aula, a fim de que se chegue a uma qualidade da educação. Não é porque a educação pública que ela tem que ser ainda estigmatizada como uma educação de pouca qualidade. Aliás, nós temos ainda, com raras exceções, são poucas exceções, mas passo a passo nós vamos avançando, principalmente nas principais capitais, em centros de excelência de uma escola pública. O Ceará é um grande exemplo disso. As grandes e as melhores escolas nos IDEBs que nós temos por aí são escolas públicas do Ceará, tá bom? Então, continuando esse tópico, a importância do padrão de qualidade, então fica essa questão sobre o padrão, item 9, ok? O item 9, o padrão de qualidade que deve ser buscado pelos gestores lá em cima, que desenvolvem políticas públicas, que devem ser desenvolvidas também pelas gestões das escolas, por professores e assim por diante, tá bom? Então, continuando, um outro ponto fundamental que nós devemos analisar é a questão da vinculação entre educação, a valorização de experiências extraescolares. E aqui é um tópico que depois a gente vai abordar com muita calma, que é o item 10, aqui é o tópico vinculado com a questão ligada à educação integral. A gente vai ter um curso específico sobre isso, a gente vai ter um curso específico sobre análise dessa educação integral e a gente vai analisar a importância das atividades extracurriculares desenvolvidas principalmente nessa educação integral, tendo em vista que a criança fica entre 7 e 8 horas da sua jornada, entre 7 e 8 horas da sua jornada, e ali se desenvolve não aquelas atividades clássicas que nós observamos, ligadas às disciplinas tradicionais, mas principalmente desenvolve atividades de cunho de outras questões muito importantes nesse processo. Então, a gente verifica, nesse sentido, uma educação integral extracurricular, e aí a importância do que nós aqui, principalmente em São Paulo, nós chamamos das questões vinculadas aos territórios. Então, valoriza-se muito na educação infantil, e eu sou diretor de educação infantil, nós temos o INDIC, que é uma avaliação externa feita pela comunidade escolar, em que ela vai dizer quais pontos ela tem acesso, quais pontos ela conhece, quais pontos das atividades escolares da gestão, dos professores, das crianças, ela tem acesso, e um dos pontos analisados nesse processo é a educação integral ligado ao território. Se as crianças daquela escola, elas conhecem o território onde elas vivem, se elas conhecem os mercados, se elas conhecem algum centro de lazer, se elas conhecem algum centro cultural, se ela conhece as praças, se elas conhecem as outras escolas públicas que estão no seu território, no seu bairro, na sua localidade. Então, nesse sentido, a gente observa a importância das atividades extracurriculares. Continuando aqui, nós vamos observar o próximo ponto a ser trabalhado, que é a vinculação da educação. Isso nós já vimos lá no primeiro tópico, educação, trabalho e prática social. Isso aqui nós já vimos lá no primeiro tópico, que é essa questão da vinculação da educação escolar com as práticas do trabalho, a prática social. E aqui nós observamos, e eu quero trabalhar esse tópico de forma um pouco mais pausada, nessa relação da educação escolar com o trabalho
e as práticas sociais, vinculado ao que nós chamamos os 4 pilares da educação. E os 4 pilares da educação do Edgar Morin, ele trabalha a questão do aprender. Então, o aprender para o Morin se dá em 4 pilares, em 4 perspectivas, que é o do conhecer, a perspectiva do fazer, a perspectiva do conviver e a perspectiva do ser. Então são essas perspectivas muito trabalhadas pelo Edgar Morin nos 4 pilares da educação, que verifica-se essa relação entre trabalho e prática social. Então todo currículo ele tem que privilegiar o conhecer, o fazer, o conviver e o ser, que tem obviamente ligação com essas questões vinculadas ao trabalho e às relações sociais, ok? Seguindo adiante, nós estamos já terminando cada um dos incisos, cada um dos princípios fundamentais que vão reger a LDB. O próximo princípio que nós vamos verificar é o princípio de número 12, que fala da consideração da diversidade étnico-racial. Nós vamos estudar mais para frente, tem um currículo fundamental e importantíssimo aqui na rede municipal de São Paulo, que é o currículo étnico racial, étnico-racial, em que ele vai trabalhar ações vinculadas desde a educação infantil até o ensino médio, da valorização da diversidade racial dentro das unidades educacionais aqui do município de São Paulo. É um currículo extremamente avançado, extremamente vanguardista, que trabalha, por exemplo, na educação infantil, na perspectiva das simbologias, dos significados. Então, os bonecos que foram até comprados pela própria Secretaria Municipal da Educação são bonecos que atingem as diversas etnias que possam ser representadas dentro de uma unidade. E passo a passo vai se trabalhando a questão da aceitação da própria imagem, do cabelo, do corpo, da cor, e isso se trabalha de uma forma geral dentro das unidades. Conforme vai passando, esse currículo vai avançando com uma perspectiva mais reflexiva para os estudantes do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio. Então é uma toada muito atual esse trabalho acerca da diversidade étnico-racial, sendo que tem um documento específico aqui em São Paulo, na rede municipal de São Paulo. A gente vai trabalhar esse documento de forma específica, falando sobre o currículo étnico-racial, tá bom? Continuando essas questões, vamos ver já o próximo tópico a ser estudado, que é o 13, que é a garantia do direito à educação. Isso aqui é fundamental, já estudamos, e a aprendizagem ao longo da vida. Vale lembrar, então, o item 13, o inciso de número 13, que a educação, vou repetir, é um direito que o Estado e a família deve dar à criança, ao adolescente, mas é um direito, portanto, subjetivo. Ou seja, o Estado não pode dizer não vou garantir esse direito, e nem a família pode dizer não vou levar no tempo correto, a partir dos 4 anos, ao meu filho, à minha filha, para a escola. É um direito subjetivo a cada indivíduo, a cada pessoa, tá certo? A cada bebê, a cada criança, a cada um que compõe a humanidade nesse Brasil, nesse planeta, tá certo? Continuando aqui nessa perspectiva,
Vamos para o próximo tópico, o próximo inciso, que é o inciso 14, nós estamos terminando, que é o respeito à diversidade humana, é o respeito à diversidade linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, cegas e com deficiência auditiva. Então, outro avanço acerca de uma escola inclusiva, de uma escola que integra as diversidades, agora falando de uma ideia e de um direito do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, mudas, cegas e com deficiência. Aqui no estado, na cidade de São Paulo, na rede municipal de ensino de São Paulo, nós temos as EMEBs, que são escolas que trabalham a questão do braille, da língua do surdo, nesse caso das pessoas também cegas, com deficiência auditiva, e ali se trabalha, além do português, se trabalha também a língua das pessoas surdas, tá bom? Sempre vinculando essas questões ligadas ao respeito à diversidade humana, o respeito à diversidade linguística, a linguística também das pessoas surdas, das pessoas com deficiência auditiva, a linguística também das sociedades indígenas que, por exemplo, têm aqui na cidade de São Paulo, espalhadas por alguns bairros aqui em São Paulo, e isso deve estar preconizado nos currículos das redes municipais, estaduais e federais de todo o país. E por quê? Porque ele está como princípio basilar aqui na LDB, tá bom? Vamos fazer algumas atividades, vamos fazer algumas questões aqui da Lei 9.394/96, que é a LDB, enfatiza que o ensino será ministrado com base em princípios. Lembra? Com base em princípios. Então nós vimos 14 princípios. A respeito do assunto, considere os seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, inciso 8º. Então tá, por enquanto tá correto. Esse aqui, ó, inciso 8º. Perfeito. Valorização da experiência extraescolar. Será que nós vimos isso? Eu acho que nós vimos. Inciso 10º. Muito bem, inciso 10º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Será que nós vimos? Vamos lá. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pensamento, arte, saber. Inciso 2º. Por enquanto, ó, todas estão aqui. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Será que nós vimos? Vimos nessa aula, ó, vinculação da educação escolar, o trabalho, as práticas sociais, inciso 11º ou 11. E consideração com a diversidade étnico-racial, acabamos de ver, são princípios que compõem o artigo 1º, aqui, ó, étnico-racial, inciso 13, 13º. Aqui, ó, esse aqui, ó, 13º. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, alternativa E de esperto, tá bom? Artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que o ensino público deverá ser ministrado com base na gestão democrática. Opa, vimos na aula de hoje, ó, base na gestão democrática. Isso aqui é fundamental. Vamos ver qual que é o inciso, só para ficar bem claro. Inciso 8º, gestão democrática. A respeito do assunto, considere o seguinte... Opa! E, dentre outros princípios, a partir das determinações da própria lei e da legislação dos sistemas de ensino, considera-se que uma gestão democrática no âmbito da escola, ó, lembra que eu falei? Deve prever a elaboração do PPP, Projeto Político Pedagógico, que envolva os diferentes atores da comunidade escolar, devendo ser uma referência norteadora. Esse tema aqui, ó, norte, tem que, se você for fazer uma questão dissertativa, não esqueça de dizer que o PPP é um norte, ele propõe um elemento norteador das ações pedagógicas da escola, tá bom? Não se esqueça disso, tá? Então, continuando lá. Envolve os diferentes atores, então, desde a direção, professores, equipe de apoio
estudantes, pais, comunidade escolar. Dessa forma, é correto afirmar que o PPP deve considerar a função social da educação e da escola e os anseios da comunidade escolar. Opa, vamos dar uma olhadinha nessa. Delega para os pais e funcionários da escola a função do professor? Não. Cada um tem a sua função. O professor é contratado, é formado para isso, tá? É um conjunto de planos e sugestões de membros da unidade escolar que devem ser aceitos e incorporados, contemplados a perspectiva da gestão democrática. Será? Poderá ser construído pela direção da escola e o coordenador sem necessidade. Opa! Sem necessidade da comunidade? Não, se constitui um instrumento de controle de práticas pedagógicas voltado para o cumprimento de normas técnicas. Também não é isso, tá? Também não é. Ó, vamos ver então. Deve considerar a função social da educação, sim, e da escola, e os anseios da comunidade escolar. Também, como comunidade escolar, é toda a comunidade. E é um conjunto de planos e sugestões de... Ah, aqui que está o erro, ó. De membros da unidade escolar. Por que aqui está o erro? Aqui está o erro porque não é só membros da unidade, é olha só, comunidade escolar. Então tomem cuidado. Por que a C está errada? Porque é um conjunto de planos e sugestões? Sim. Só dos membros da comunidade escolar? Membros da unidade escolar? Não. É de toda a comunidade escolar. Portanto, a alternativa certa A de aprovação, a sua aprovação no concurso público, tá bom? Vimos então o final dos princípios dos incisos até o inciso 14, do inciso 8 ao inciso 14, e te aguardo na próxima aula que nós vamos trabalhar o artigo 4º da LDB, ok? Grande abraço, até a próxima.